Olá, galera, vamos para mais uma semana de aula. Bem-vindos aí à minha aula de história. Nós passamos aí então agora um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e agora vamos entrar um pouco no Brasil. Vamos voltar para o Brasil agora, nesse momento aqui do segundo bimestre, e vamos trabalhar um pouco Brasil República, né? 15 de novembro de 1889, final do século XIX, o Brasil entra nesse processo então de república e havia muitas esperanças para isso e houveram até tentativas de golpes militares. Peraí, você achava que o golpe militar só foi em 64? Claro que não. Né? Houveram outras tentativas também no golpe, que a gente vai falar um pouco sobre esse período do Brasil República. Vamos falar um pouco aí sobre, eu coloquei aqui uma linha do tempo aí, entre aspas, para a gente poder entender esse processo que a gente vai ver até Getúlio Vargas, tá bom? Então a gente chama de República Velha esse período aí, né, de 1889 até 1930, né, onde vai vir a República do Café com Leite. A gente vai explicar um pouco esse processo, tá bom? Então Dom Pedro estava no governo, Dom Pedro II estava no governo, foi o presidente, ou no caso o imperador, né, mas é um líder, é um presidente que mais viajou, ele é considerado que mais viajou de todos os outros, e ele estava num grande dilema aí do fim da escravidão. O Brasil ainda estava totalmente agrário, ainda monocultor, só com café. O Brasil ainda estava com um problema seríssimo ainda com a concepção do trabalho, da escravidão. Os movimentos negros já estavam se levantando contra ele. O Brasil estava passando por apertos financeiros muito grandes e com muitos empréstimos. Então, Dom Pedro começa a ser pressionado. A Inglaterra queria o fim da escravidão, pressionando também aí. Então, a Guerra do Paraguai também foi um grande problema para o governo, o presidente, tanto que o Brasil ganhou essa guerra, mas foi uma guerra covarde, vergonhosa, tanto que o Brasil não comemora, porque foi uma vergonha essa guerra, com o apoio da Inglaterra. Juntou aí, então, a região então da Cisplatina, que é o Uruguai, Brasil, Argentina, e detonaram aí o Paraguai. O Paraguai perdeu demais. Até hoje o Paraguai tem problemas sociais, econômicos e políticos que não conseguiram recuperar mais por causa dessa guerra covarde que aconteceu, que nós já vimos tudo isso. E aí, com as pressões, não se aguenta então, e aí os republicanos se unem a muitos cafeicultores, por motivo que agora vem o fim da escravidão, e muitos deles não queriam o fim da escravidão, e agora vão se unir aí com os republicanos no Rio de Janeiro e vão derrubar então o governo do nosso último imperador, Dom Pedro II, e ele acaba então sendo expulso do Brasil e nasce a República 15 de novembro. E agora, quem vai assumir o poder? Né? Quem vai tomar o poder aí à frente? Mas antes de falar sobre isso, eu quero colocar aqui essa linha do tempo para a gente poder falar um pouco sobre esse período republicano. Esse período republicano, pessoal, na verdade a ideia de república era esperado por todo mundo. Né? Vocês viram comigo lá que toda vez que vocês ouvirem falar sobre século XX, início do século XX, todo mundo esperava uma grande mudança. O século XX revolucionou muitas coisas, socialmente, economicamente, culturalmente. A sociedade com Belle Époque, então, nem se fala, que a gente já discutiu isso. Mas a ideia de república também gera uma ideia de progresso e de industrialização muito grande. E o Brasil precisava passar. O Brasil estava atrasado demais, né, com a ideia de monarquia. O Brasil ainda foi o último, ele e o México foram os últimos países praticamente aí a pedir independência. E aí teve problemas ainda de atraso de ficar monarquia. Então demorou-se muito para resolver isso, né? Ficou mais de 40 anos no poder aí Dom Pedro II, atrasou demais o Brasil, e o Brasil teve sérios problemas aí com os países da América Latina para poder se recuperar, principalmente na industrialização. Né? Então, essa linha do tempo aqui eu estou colocando para vocês, de 1889, então, vem a proclamação da República. Né? Então, a gente chama de 1889 até 1930, a gente chama de República Velha. Né? Então, está aí o período da República Velha. E dentro da República Velha, esse período, então, de 1889 a 1894, mais ou menos, a gente chama de República da Espada, porque ficaram dois, que a gente vai falar hoje sobre eles, dois marechais no poder, né? Acabaram assumindo o poder aí. Um ficou no poder como provisório, o outro como vice, mas acabou assumindo também o Marechal de Ferro. A gente vai falar um pouco sobre isso também nessa aula, a República Velha. E aí a República Velha, vocês terão um trabalho sobre ela aqui também, que eu acho que vai ser bacana. E aí vem o período da Era Vargas, que a gente ainda vai entrar na Era Vargas, né? Então, que vai de 1930 a 45. Porque a Era Vargas, o cara arrebentou, ele foi um dos poucos homens no mundo que teve todo tipo de poder. Foi governo, participou de uma revolução, foi um governo provisório, foi eleito pelo parlamento,
deu golpe, né, acabou sendo um ditador no governo totalitarista aí entre guerras, né, o Getúlio Vargas, e ainda depois, né, de 45 de sair, no final da Segunda Guerra Mundial, ele acaba depois em 51 voltando eleito pelo povo democraticamente. Então é assustador assim, o governo de Getúlio Vargas. Tem algumas pessoas, se você perguntar, até hoje eles falam muito do governo de Getúlio Vargas e a gente vai discutir isso no futuro, ainda não. E aí então, a partir de 45 vem um novo período que a gente chama de República Populista, né? Getúlio Vargas vai voltar, vai se fortalecer ainda mais ainda com as ideias populistas, e aí JK, vai vir muitos caras aí que a gente conhece muito bem, que vocês já ouviram falar, que é a República Populista. E aí em 64 vem a ditadura militar assumida ali de cara, né? De cara lavada ali, vem então o período militar de 64 a 1985, a gente vai ver isso ainda. E aí então a nova república, 1984, com grandes esperanças, em 1988 nasce uma nova constituição, que coisa linda, tudo maravilhoso. Só que não, né? A corrupção, a entidade, a quantidade de partidos políticos, o controle sobre tudo isso vai detonar o Brasil aí por vários motivos, e é um problema desde a República Velha até os dias atuais, essa corrupção, e é um grande problema que a gente precisa ainda correr atrás como povo brasileiro, beleza? Mas então vamos aí então para o período da República Velha, ou que nós chamamos de República, que eu estou colocando aqui para vocês, de República da Espada. Então, os dois primeiros presidentes, né? Então a gente vai calcular de 1889 a 1894, a gente vai chamar de República da Espada. Por que leva esse nome, professor? Porque foram os militares, né? Foram marechais que assumiram o poder aí. Ah, mas como é que eles assumiram? Precisava-se de um presidente para assumir a república. E a elite brasileira, né, principalmente no Rio de Janeiro, gritavam que fosse o marechal. Ele já cuidava das coisas do Brasil aqui no governo de Dom Pedro II. Então ali ele ainda resistiu. Alguns historiadores falam que ele resistiu, ele não queria, mas ou ele participava disso, ou então ele acabava sendo excluído da política também com o apoio de Dom Pedro II. Então ele pensou bem, nas últimas horas ali ele resolve então participar, e ele acaba assumindo um governo provisório, né? Então esse período aí vai ser uma luta ainda pelo poder, a corrupção, o desejo pelo poder ainda vai ser muito grande ainda, né? Então eu coloquei uma tabelinha mais ou menos aí para vocês, como que o Brasil vai ficar aí nesse período e vai se fortalecer até 1930, até Getúlio Vargas vir como governo provisório aí na revolução ali que ele fez. Bom, que ele ajudou, que ele participou, né? Que era para tirar a República Café com Leite, que a gente vai entender isso melhor depois. Então estava lá, classe média de um lado, setores do exército, uma diversidade de atividades econômicas, né, ligado à vontade, né, desenvolvimento industrial, com ideias totalmente republicanas e revolucionárias, a ideia de acabar tudo mesmo e realmente mudar, colocar o voto então para todos, etc. Do outro lado, as oligarquias, né? Ou seja, os pequenos poderes da república, os cafeicultores, né? Então, que é o período aí, eles tinham visões republicanas, mas eram evolucionistas, era um processo de evolução, nem estavam preocupados ali, que era república, mas eles estavam preocupados de estar no poder, nem estavam preocupados com total industrialização. Então vai ter esses dois lados aí complicados. E eu quero só lembrar aqui uma coisa legal para vestibular. O termo, por exemplo, se a gente pega no período de Dom Pedro II, o Brasil é muito grande, ele precisava de ajuda para governar. Então ele pega grandes oligarquias, né, espalhadas pelo Brasil, e vai então dar um título de nobreza para esses caras, vai dar um título então de barão. Então nasce aí o termo de Barão do Café, né? Mas eles nem eram nobres, mas vai ter o título ali, vão ajudar Dom Pedro nesse domínio, Dom Pedro II nesse domínio na política e economia do Brasil nesse período. Dom Pedro agora sai, 15 de novembro vem então esse período da República, e agora esses caras também vão precisar de alguém para governar, vão precisar de ajuda para governar. Então agora, a partir do governo republicano de Marechal Deodoro, nessa nova base de constituição aí, eles agora tiram o título de barão e dão um título para o cara que é um título do exército, sem o cara ser do exército. Então agora ele vai ser chamado de coronel, né? Agora são os coronéis do café. Então é muito legal vocês saberem disso, porque vocês podem pegar alguns livros de literatura, você pode ver que Jorge Amado, por exemplo, Jorge Amado está nesse processo, né? Do fim do poder até dos coronéis e já o início do poder político de uma república nova, de uma república diferenciada, e já fortalecendo ali
inclusive uma ideia de partidos políticos, né? Mas você pega muita literatura ainda que tem o barão, que ainda pega o coronel então é impressionante como tinha, como tem na literatura, tá bom? Só para vocês poderem entender. Outra coisa legal também que é bom aí para vocês entenderem é saber diferenciar um pouco de Brasil como Estado político, né? O Brasil colônia, o Brasil império, e o primeiro e o segundo, e o Brasil república. Então, olha só, no Brasil colônia, demorou muito tempo chamado, então, de províncias os territórios divididos. Então, eram províncias, desculpa, províncias não. Né? Nesse período então, do Brasil colônia, era chamado de capitanias hereditárias, depois se tornou o governo geral, mas ainda dividido em capitanias ali, correto? Quando vem Dom João VI para o Brasil em 1808, a partir daí começa a fortalecer uma nova ideia agora, né, de um Brasil mais monárquico e tal. E aí vem então, ele acaba indo embora, os filhos ficam. Né, e aí os filhos ficando, agora acaba dando o golpe Dom Pedro I e fica agora como imperador. Aí vai mudar o nome para províncias, então essa divisão de estados aí, né, de território do Brasil, vai ser chamado então de províncias. E no Brasil República, passa a ser estados, né? Já começa as características de estado federativos e tal. Então é legal você saber disso, que você está lendo um texto ali no vestibular, alguma coisa, você está falando sobre províncias, você sabe que é no período do Império, né? Está falando sobre capitanias, governo geral, você sabe que foi o período então de colônia. E se está falando de estados, você já sabe que o período do Brasil é república. A mesma coisa com a ideia de coronel e barão. Você está vendo no texto, está falando de barão, opa, com certeza é o período de Dom Pedro II. Tá falando de coronel, já é o período da república, né? Que os caras vão ajudar a governar e vão ter muito atritos aí. E até o trabalhinho de vocês, bem legal, vai entrar já nessa característica aí dessas revoltas que vão acontecer contra esses caras, beleza? Então, vamos continuar aí. Vamos lá. Como que o Deodoro, então, ele acaba assumindo o governo provisório, ele acaba ficando, e agora a ideia era consolidar uma institucionalização do regime republicano, agora promulgado com uma Constituição. Então precisava ali promulgar uma Constituição. Em 1891, a ideia era o Brasil se tornar uma república federativa, né, o voto universal, né, para todo mundo, mas não foi bem assim. Primeiro que ele, o Marechal Deodoro, acabou demorando demais para fazer essa Constituição, começou a bater de frente com a oligarquia cafeeira, né, com os coronéis e com muitas outras entidades também, por demorar liberar essa Constituição e tal, que só em 1891 acabou saindo, mas com características estadunidenses, né, com características meio norte-americanas, baseado no iluminismo, então não durou muito tempo também, é bom lembrar disso. Bom, e aí vai ter essa Constituição, o Brasil se torna república federativa, mas tem um porém, né, esse voto ele não era para todo mundo, era um voto universal masculino, ou seja, só os homens votavam, e acima de 21 anos. Lembrando também como vai acontecer depois dos governos aqui, que é o período da República Velha, né, café com leite, também vai ter o domínio aí do voto censitário, ou voto do cabresto, né, onde os coronéis vão levar as pessoas até lá e vai ficar esperando ele votar naquele que eles querem que vote, né, que é a República Café com Leite, onde só entrava presidentes do partido de Minas e do partido de São Paulo, PRP e PRM, né, então entrava Partido Republicano Mineiro e Partido Republicano Paulista, então, que é a República do Café com Leite aí, tá, que a gente vai ter um trabalhinho também sobre isso. E aí, ele entra no governo, precisa de melhores condições, enrola demais para fazer essa Constituição, a elite começa a bater de frente com ele, então ele resolve colocar Rui Barbosa como seu ministro, e aí então vai ter alguns problemas, né? Os repórteres, os jornalistas da época vão chamar essa política econômica que o Rui Barbosa, que vocês já ouviram falar, um grande poeta, literário, ele acabou então fortalecendo nesse período, foi apelidado de encilhamento. Professor, por que esse termo? O que significa encilhamento? Bom lá, eu quero lembrar algumas coisas da minha infância, por exemplo, de exemplo para vocês. Eu venho de favela, venho de Minas bebê para cá na década de 80 e vou morar numa favela aqui em Osasco. E a gente vai ser uma pobreza muito grande. E a gente vai desenvolvendo, minha mãe trabalhando, meu pai, até que meu pai para de trabalhar e resolve abrir um botequinho, uma barraca. A gente morava em barraco, na frente do barraco ele fez um boteco. E meu pai, gente, ele falava coisas assim, eu tenho essa origem de falar muito como ele, e meu pai falava muitas coisas. E eu lembro que 1 ou 2 vezes por semana ele me colocava, eu criança, eu tinha uns 11, 12 anos, me colocava para
para limpar a mesa de sinuca. E ele ficava falando muitas coisas com os caras. Aí um dia eu vi meu pai falando assim, olha, o governo brasileiro é um governo muito burro, eles deveriam fabricar um monte de dinheiro, a Casa da Moeda deveria fabricar um monte de dinheiro, soltar esse dinheiro para todo mundo, resolveria o problema. Se o Brasil é dono da Casa da Moeda, né, ou seja, ele pode fabricar o dinheiro que ele quisesse. E os caras, os tiozinhos que ficavam lá no boteco falavam, ó, caraca, como o seu Dozinho é inteligente, caraca, verdade, eles não devem fazer isso pra gente não enriquecer. E eu ficava só ouvindo aquilo. Outra coisa interessante também que meu pai falava que gerou uma curiosidade muito grande em mim, é que ele dizia que todo mundo na Casa da Moeda trabalhava nu, trabalhava pelados para não roubar a Casa da Moeda, né, para não roubar ali o papel moeda. Então tudo isso eu cresci ouvindo meu pai falando essas coisas e eu nunca entendi. Até quando estava já no final do ensino médio, quando resolvi revolucionar minha vida, eu comecei a estudar pra caramba, e aí comecei a entender desigualdade social, entender um monte de coisa. E aí, em 1999, eu consegui colocar a internet. Nossa vida tinha mudado, já é outro período, né? Nossa vida tinha mudado muito e eu tinha conseguido aquela internet de discar. E naquela época, né, colocava lá a internet, acho que vocês não vão lembrar disso, não pegaram esse período. E aí tinha um site de busca chamado o Cadê e o Aonde. Eram dois sites que hoje é a Google, né? Mas era um dos meninos ficou muito famoso na época de ter criado um desses sites, se eu não me engano, o Cadê. Acabou vendendo por um preço muito alto e tal. Ele tinha 16 anos, 17 anos quando ele inventou isso. Aí a gente pesquisava. Duas coisas eu pesquisei ali quando eu tive internet, porque eu lembrei na hora. Primeiro, se as pessoas trabalhavam peladas para não roubar a Casa da Moeda. Tudo mentira, nada disso, muito organizado, muito limpo, uniformes, nada a ver com aquilo. E a outra coisa também era essa ideia de fabricar moeda, o que o governo fabricava um monte de dinheiro. Justamente tudo que o cara fez aqui, o Rui Barbosa. Então olha o que ele fez, ele teve uma ideia, eu vou fabricar um monte de dinheiro, vou fazer empréstimos, vou liberar para todo mundo vai poder pegar esse empréstimo e vão começar a criar suas indústrias, suas empresas. E ele também cria nesse momento, libera esse momento o tal do SA, que é para montar a Bolsa de São Paulo, a Bolsa do Rio de Janeiro e a Bolsa no Brasil. Então quanto mais empresas rodando ali, facilitava então para movimentar a economia capitalista, né, que está se fortalecendo no Brasil e a indústria. Cara, tudo errado. Por que chamado encilhamento? Porque encilhamento era a forma que eles apostavam, né? Havia jogos, por exemplo, no Jockey, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então o cara lá apostava 10 mil cruzeiros, 20 mil cruzeiros no cavalo, né? Se esse cavalo ganhasse ou não, ele ia perder ou ganhar ali. Então, ou seja, uma aposta. O que Rui Barbosa fez para ser um cara técnico, inteligente, um ministro ali, né? Foi justamente apostar que isso daria certo. E claro que não daria. Quanto mais moeda fabrica, o que acontece? Vem a inflação, a moeda perde o valor, vai ter vários problemas nessa moeda. Outra coisa, começaram a surgir empresas fantasmas. Ó, só para vocês terem uma ideia, a partir da política de encilhamento, quando eles liberam a ideia do SA de criar empresas aí para a Bolsa, de 91, tinha 100 empresas. A partir de 93, 94 já tinha mais de 600 empresas e muitas delas eram chamadas de empresas fantasmas. O que é isso? A pessoa pegava empréstimo, criava a empresa porque estava fácil, porque foi uma ideia dele ali e guardava esse dinheiro. Tanto que nós temos historiadores, né, de microhistória que já pesquisou famílias e o cara morreu lá quando foi abrir o colchão, estava cheio de dinheiro da época aí, porque liberou. E as pessoas não investiram como ele queria, ou seja, ele apostou, ele fez uma aposta totalmente errada. Isso é chamado então de criação de linhas de crédito para incentivar o comércio e a indústria, uma política totalmente errada. Ele acaba não aguentando, Rui Barbosa, né, vai passar vexame, vai ter um grande problema aí com isso. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, ainda ele acaba tentando dar um golpe, ele ainda é eleito pelo Congresso em 1891, quando ele faz aí a Constituição, quando dá uma mudada nela, ele tenta dar o golpe, ele acaba sendo eleito pelo Parlamento, que a gente chama de eleições indiretas, né? Mas como o encilhamento foi muito ruim, ficou muito mal para ele, por Rui Barbosa e por governo do Deodoro, ele tenta dar um golpe militar, uma ditadura ali, né? Mas não teve como. As oligarquias, né? A elite paulista, mineira, a elite do Rio de Janeiro, né? E também do Rio Grande do Sul, acaba batendo de frente com eles e consegue derrubar o presidente. Eu quero lembrar para vocês também que nesse período a política não tinha ainda essas
coligações partidárias vergonhosas que nós temos hoje, um partido linka com outro e tal. Eu acho que vocês lembram quando o Lula, ele é de esquerda, ele fez uma parceria com a direita com o partido PMDB, que agora é MDB, e o Temer ficou acabando sendo o vice dele, que depois acabou descambando lá como vice da Dilma, e acabou então, a Dilma tomou o golpe lá do impeachment, e quem ficou no poder? O Temer. E aí vocês viram nas redes sociais, fica o seu presidente agora é o Temer, você votou na Dilma, você agora fica com o Temer. Aquelas discussões bobas e falta de entendimento muitas vezes político ali, aquela discussão. Então, por quê? Porque foi uma coligação partidária, e hoje existe isso, um partido linka no outro, é vergonhoso, né? Essas coligações, e tem um domínio muito grande, infelizmente, aí vai ainda perdurar muito tempo a corrupção, enquanto a gente ainda tiver essa quantidade de partidos dessa forma de coligações aí, que é assustadora, mas isso é uma outra discussão. Vamos voltar aqui. Nesse período não era assim, então você votava para presidente e votava para vice, apesar que aqui ainda era um governo provisório, mas ele tinha um vice nesse período aqui, e o vice dele então era o Marechal Floriano Peixoto, que acaba então assumindo o poder no lugar então de Deodoro da Fonseca. Ele assume o poder, a ideia era que ele ficasse, porque o vice era só para isso, o vice entrava para fazer uma nova eleição, então o prazo era de 1 ano e tal, só para ele fazer uma nova eleição, como era votado separado, então, mas não aconteceu isso, ele acabou ficando no governo de 1891 a 1894, e ele vai ser chamado o Marechal Floriano Peixoto, o mão de ferro, né, porque ele vai pegar pesado aí com as crises políticas que tinha, justamente para derrubar esse governo, para que tivesse eleições diretas, né? E ele também vai sofrer consequências de problemas com outros movimentos que estão tendo no Brasil. Um deles é o movimento da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né? Então o Rio Grande do Sul queria separar, também junto com a Revolta Armada, que eu já vou falar sobre isso. Então a Revolução Federalista, havia 2 governos lá, né? 2 desejos de governo. Quem estava no governo tinha umas ideias muito ligadas a Floriano, né? O governo desses marechais da espada, esse governo República da Espada, enquanto isso do outro lado havia que queria e não gostava, né? Então havia o Partido Republicano Rio-Grandense e o partido então federalista, que queria essa separação e essa diferenciação aí. Então eles estavam com problemas internos. Eles acabam então, esse partido dos federalistas, eles odiavam e tinham raiva e tinham processo de problema com o governo de Floriano e também que é o antigo Deodoro. Então já estava batendo de frente com o governo. E o governo, claro, vai apoiar o partido republicano rio-grandense que estava no poder. Então já tem um atrito aí. E no Rio de Janeiro estava acontecendo uma revolta armada, né, uma revolta da Armada, né, aqui também, que vai envolver Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde os caras dentro do navio, um líder, né, um líder da Marinha, então assumindo o poder, querendo derrubar também essa forma de governo que estava aí para ter eleição, até chegou a bombardear algumas regiões do Rio de Janeiro. Então eles perceberam que dava para ter uma ligação com essas revoltas federalistas, acabou se unindo aí, centralizando então ficou um lado centralizado presidencialistas contra a descentralização parlamentarista ou monarquista. Então estava uma confusão muito grande, praticamente uma guerra civil no Brasil e todos se dividindo. O Floriano vai pegar pesado, vai morrer mais de 12 mil pessoas aí porque a revolta armada do Rio de Janeiro começa a descer para encontrar do Sul, então eles se encontram ali onde é Florianópolis hoje, mas aí o governo acaba ali conseguindo então derrubar e vai morrer mais de 12 mil pessoas nesse conflito aí, e o Marechano continua no poder. Vai ter umas tentativas de modernização do país, empréstimos para projetos industriais, taxas alfandegárias, né, para os setores agrários republicanos, e aí então as pressões para novas eleições, surgem novas eleições, então entra agora a forte oposição dos setores agrários, né? Agora esses oligarcas do café, desculpa, vocês estão ouvindo aí alguém batendo, é minha bebezinha batendo na porta do quarto para entrar aqui. Então, agora entra fortemente aí os republicanos, né, querendo a ideia de república, mas não podemos esquecer da oligarquia do café e a oligarquia também do leite em Minas Gerais, então tem um poder ali, e aí
acaba surgindo então uma nova política aí, que é o presidente Prudente de Moraes, acaba ganhando, vai ficar de 1894 a 1898, e agora vai ter uma hegemonia política da oligarquia cafeeira. E esse período então, até 1930, nós vamos chamar então de República do Café com Leite, porque agora essa hegemonia só vai entrar presidente de São Paulo e de Minas. E nesse processo não vai ficar fácil assim. Os estados começam a bater de frente com essa república, vão tentar derrubar, dentre eles Getúlio Vargas lá no sul, tentando derrubar essa hegemonia. E aí vão ter várias revoltas importantes. Dentro dessas revoltas, nós vamos ter as revoltas, por exemplo, chamadas de revoltas messiânicas. Né? Nós vamos ter duas revoltas messiânicas que vai entrar justamente no trabalho de vocês, que eu vou explicar aqui, beleza? Eu não vou fortalecer a República do Café com Leite, por quê? Eu vou colocar para vocês um texto com todos os presidentes da República Velha até 1930 e com as suas principais características. Como vocês estão no foco do vestibular e a gente está correndo atrás, lutando aí para que vocês fiquem firmes, então fiz um texto para vocês já selecionados ali, as principais características desses governos, e vai ser bacana aí para vocês poderem entender, tá bom? Vamos então para o meu trabalho, né? Então, um trabalhinho aqui para estimular vocês aí para o vestibular. Então, eu quero de novo agora o mapa mental. Só que esse mapa mental vai ser sobre as revoltas, né, na República Velha. Então, de 1889 até 1930, até Getúlio Vargas assumir o governo aí, tá bom? Então, durante a República Velha, houve algumas revoltas sociais mais marcantes da história. Dentre elas, duas foram chamadas de revoltas messiânicas. A Guerra de Canudos, a Guerra de Canudos, muito legal. Isso aí depois eu vou dar uma explicada melhor ali na nossa live, na nossa aula ao vivo lá na nossa reunião. Então, a Guerra de Canudos com Antônio Conselheiro, no Nordeste, e também a Guerra do Contestado, né, com Beato José Maria, né, que sonhava aí que que iam reencarnar reis europeus aqui no Brasil e assumir a política. A gente vai falar um pouco também sobre isso com a ferrovia Maimoré, vou explicar melhor isso aí para vocês poderem fazer uma escolha legal. Ou também foi o movimento tenentista, que acontece também para derrubar o governo. Tem até fotos dos caras com as armas andando na praia para chegar no governo, para derrubar o governo, mas eles acabaram sendo mortos antes de chegar na frente do Palácio do Governo. Né? O movimento tenentista, um movimento muito importante para poder entender também que os tenentes e os militares, eles não batiam muito as ideias uns com os outros, cada estado ainda nesse período. Então vai ter essa revolta específica, várias revoltas tenentistas do Exército, mas essa especificamente no Rio de Janeiro. E vamos também falar aí, para quem quiser, sobre o cangaço. No Nordeste também vai surgir movimentos da população, movimento de cangaceiros, né, de andarilhos ali, que alguns traduzem dessa forma, que pessoas que vão pegar em armas e fazer suas próprias revoluções, mas não para só derrubar o governo, mas vão invadir cidades, saqueando. E é engraçado que o cangaço ele tem dois lados aí dicotômicos, né? Você vê... dependendo das pessoas que você falar no Nordeste, você vai para a população pobre, todos amavam, né? Lampião, Maria Bonita, vai falar de todo o grupo do cangaço ali. Se você for para a elite nordestina, eles vão falar contra o cangaço, como era um movimento que queria derrubar e que era terrorista e etc. Então, é muito discrepante, é dicotômico, mas é importante vocês entenderem para o vestibular aí também o cangaço no Nordeste brasileiro, tá bom? Então, é um mapa mental, já falei sobre isso, vou repetir depois lá na nossa reuniãozinha, na live, sobre mapa mental, mas aqui é para vocês escolherem então essas revoltas que aconteceram durante o período então da República Velha e República do Café com Leite até 1930. Escolha uma delas, faça um mapa mental bem legal, agora que você sabe, bem dinâmico, cheio de desenhos, cheio de imagens espalhadas com bastante informações legais, e aí então eu vou dar nota, não sei se vocês vão ter um tempo para fazer, beleza? Nosso tempo está acabando, fecho a aula aqui, bons ventos, fiquem com Deus, e até a próxima aula. Valeu, galera!